falado sobre isso, mas a Rússia é um dos países que tem a maior variedade de etnias do mundo. Tem muita etnia. Tem chinês que fala russo. Entendeu? Muito espalhado por tudo aquilo lá. Eu não acredito que eles tenham um complexo de território. Eu não usaria essa analogia. Muito pelo contrário, o russo é um povo muito orgulhoso. E, inclusive, em vários aspectos, até um pouco parecido com o brasileiro, tá? Notem que o russo ele não tem tradição democrática. A gente até tem, a gente começou a desenvolver uma tradição democrática agora. Mas a Rússia não tem nenhuma tradição democrática, né? Os caras foram governados por czares, depois pelo regime soviético. Aí as eleições agora são manipuladas. Então, democracia aparente. Exato. Não tem. É um país que tem muita dificuldade com isso. Então, eu não julgaria que a questão territorial seria muito um problema para eles. Até porque, quem que vai querer um pedaço da Rússia para você? Esse aqui é o seu pedaço de neve no mundo. Não acho que seja esse o caso. Não, aqui a nossa parte é bem mais interessante, né? Quem não quer um pedacinho da Amazônia para chamar de seu, né? Bem desse jeito mesmo. Pega ali. Cara, eu acredito que tem muita bizarrice dentro de toda essa conversa que tá tendo agora, né? Que nem se colocou ali. Mas se fosse para listar, assim, quais foram as maiores bizarrices, assim, Udo, que você tá ouvindo e ouviu dentro desse contexto aí de guerra de... Tem muita coisa, Ucrânia, né? Eu sei que tem muita coisa, mas... A gente até falou, mas aqui... eu sei, a gente falou... Olha, coitada da Rússia porque os Estados Unidos querem invadir ela. E isso é uma bizarrice sem tamanho. Bizonho. Agora, não, e depois falar que o Bolsonaro tinha que virar as costas pro Putin. O cara que fala isso, ele é um inconsequente, né? Ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Enfim, Sim. Tanta, na verdade, que a hora que eu entrar no carro e estiver indo para casa, eu devo escutar mais umas 2 ou 3, entendeu? Sim. Porque nesse momento, o que vai acontecer? Vão aparecer os especialistas, entendeu? Sempre aparecem os especialistas nesse momento, né? Que essa galera aqui que apareceu... Por que eu falo isso para vocês? Eu estudei especificamente Guerra Fria, lá no mestrado. E... especialmente o posicionamento da Rússia com relação ao resto do mundo foi uma coisa que, por exemplo, na própria faculdade e depois, por ter aprendido isso na faculdade, eu desenvolvi um interesse por estar sempre lendo sobre esse assunto. Então, de repente, amanhã ou depois, vai acontecer uma guerra, um conflito em algum outro lugar do mundo aí que a gente não domina muito, mas especialmente essa região do planeta que tem em voga, ela é uma região que sempre me atraiu muito meu interesse. Eu trabalhei, por exemplo, com uma mulher que tinha um irmão lutando por Donetsk, na Ucrânia. E você vê, eu sempre tive interesse de conversar com essas pessoas sobre isso. Eu trabalhei com um russo que tinha sido soldado durante o governo do Gorbachev. Eu trabalhei com esse cara na Alemanha. E eu troquei muita ideia com ele. E ali eu pude aprender muitas coisas. Então, assim, eu fui... brindado ao longo da minha vida com oportunidades de aprender e eu felizmente, talvez eu poderia ter sido muito melhor, mas felizmente eu aproveitei nesse caso especificamente. Então a questão da Ucrânia e da Rússia sempre me chamou a atenção de alguma forma e então assim, por conta disso, por estar acompanhando há muito mais tempo, é que eu acho que eu não gosto tanto dos maniqueísmos, entendeu? Dizer, não, isso aqui é do bem, isso aqui é do mal. Uhum. Na verdade, o furo é muito mais embaixo. Você tem um cara que é um megalomaníaco, né? Que chegou num ponto de poder que ninguém consegue, né? Ele é a autoridade máxima, não tem ninguém que para o cara. Exato. Então, é assustador, né? A forma como o Putin está conseguindo se posicionar no mundo hoje. Ele realmente não dá a mínima para sanções. Porque vai ganhar o prêmio Nobel da Paz, vai para o outro cara. Ele não dá a mínima. Tirou o acesso da Netflix do Putin. Não. Proibiu ele de tomar o chá das 3. Umas paradas. Eu acho que as pessoas, as sanções que pegam, que estão colocando sobre o Putin, são absolutamente irrelevantes e desimportantes. Entende? E o cara, para chegar nesse ponto em que ele entendeu que ele tinha que invadir, e ele tem soldados que são fiéis o bastante a ele para obedecer o que ele está fazendo, porque só o exército seria capaz de se voltar contra ele agora.
Você teria que ter um cara muito respeitado dentro das Forças Armadas russas que vai virar para ele e falar assim, não, esse cara não apareceu, os caras estão obedecendo. Eles estão defendendo a ideia, né? Estão comprando, entendeu? A briga. Então, se um cara ele tem todo esse poder na mão, ele consegue chegar até onde ele chega, é muito difícil de parar. E o poder de negociação dele tá muito forte. Agora, você vê, ele falou assim, não, eu tô disposto a sentar e conversar. Você viu alguém disposto a ir lá e sentar e conversar com ele? É difícil. Não, porque nesse momento, se você sentar com esse cara, ele tá com a vantagem na mão. Agora não é mais hora de conversar com ele. Agora é a hora de a Ucrânia receber algum tipo de ajuda, e isso vai ser provavelmente armas, para poder lutar. Só que eu também não posso dizer para vocês até quando isso vai durar. Entendi. Entendeu? Eu acho que a Rússia, a Ucrânia, sozinha, ela não tem muita força para sobreviver por muito tempo. E o Zelensky vai cair. Até ontem as notícias eram que um comboio de 27 quilômetros de soldados lá estava se aproximando de Kiev. De Kiev. E é uma força que quando você olha as imagens... Eu não sei até que ponto a velocidade... Veja bem, se os ucranianos não cederem, a guerra dentro de uma cidade, ela não tem fim. Se os ucranianos não cederem. Sempre vai ter o ucraniano ali. Porque assim, a guerra dentro de uma cidade, ela não tem exatamente uma estratégia para isso. Porque veja bem, colocando assim nas devidas proporções, é menos difícil você lutar na Amazônia do que você lutar dentro de uma cidade. O Saddam Hussein sabia disso. Na primeira guerra do Golfo, ele colocou os soldados dele lá no deserto para pegar o exército lá. E eles tomaram... Para cada soldado tinha um míssil Scud. Para cada soldado iraquiano tinha um míssil Scud praticamente. Na segunda guerra do Golfo, o que o Saddam Hussein fez? Trouxe todo mundo para Bagdá e ficou lá, esperando o exército americano chegar. Porque o que acontece? Quando você vai para uma cidade, você tem que tomar rua por rua, bueiro por bueiro, prédio por prédio, apartamento por apartamento. Porque você consegue espalhar seus inimigos muito melhor. É horrível tomar uma cidade. Então, se os ucranianos realmente quiserem lutar, ao chegar em Kiev, eles vão dar muito trabalho para os russos ali. Aí os russos, para poder, por exemplo, conseguir desmobilizar as forças, vão começar a cometer crimes de guerra, né? Por exemplo, rolando, né? Matar crianças em orfanato, né? Destruir creche, matar mulher, passar com um tanque de guerra em cima de civil, entendeu? Para poder tirar a moral do ucraniano. Você acha que mesmo assassinando lá o Zelensky, se eles conseguirem, a guerra não acaba? Não sei. Não sei. É uma pergunta. Porque isso dependeria muito Primeiro dependeria do carisma que esse cara tem pro povo ucraniano. E nesse momento eu não sei te dizer. Ninguém tá fazendo pesquisa de opinião para saber o quanto ele é aprovado. Sim. Tá difícil fazer pesquisa mas nesse momento eu não saberia te dizer, não. Se matar ele, resolveria o problema. Ele poderia ser um mártir, né? Ele poderia ser visto como, caramba, né? O nosso líder morreu por nós, a gente vai lutar. Ou poderia ser totalmente contrário. Morreu, acabou. Acabou a guerra.